Olá, igreja. Olá, família. Bom dia, Pintos. Estão bom tê-los aqui conosco novamente. Amém? O Senhor é bom, sempre bom. Amém? Marco António, deixaste o Marco Buffet confuso, se eras tu ou não. Está um homem, ok? Ora bem, hoje vamos falar sobre temperatura. De todos os sinais vitais, quando eu estava a rever a pregação do Marco e a ver o que é que Deus falava ao meu coração, foi o que me saltou ao coração, mas curiosamente, em negação, eu fui para o que, por norma, eu gosto muito de falar, que tinha a ver com a atividade do cérebro, a renovação da mente. Mas pronto, depois em conversa estava a falar com o Marco e eu disse, não, realmente vou falar sobre temperatura. Nós temos olhado para os sinais vitais da vida espiritual de um discípulo de Cristo, ok? E da sua igreja. Acredito que tenham sido tempos espetaculares, correto? Concordam comigo? Sim, glória a Deus. Amém. Pelo menos 5 pessoas, obrigado, Senhor, porque dizes uma que seja impactada, já vale a pena. Amém. E eu acho que vos tem feito refletir bastante. A palavra de Deus é incrível. Hoje vamos fazer o check-up a mais um dos sinais vitais. É uma das coisas que, por norma, quando está fora do sítio, chama logo a atenção que alguma coisa não está bem, não é? A temperatura. Ou seja, por norma é quando a temperatura fica demasiado alta, mas também se ela fica demasiado baixa, nós sentimos logo que algo não está bem, não é? Muito bem. Vamos lá então falar sobre a temperatura? Preparados? Boa. Eu creio que há uma coisa fundamental que temos falado nestes últimos tempos. Deus tem falado connosco que existe uma medida ideal, um ponto ideal, ok? Para a nossa caminhada com Ele. E a temperatura do corpo é exatamente a mesma coisa, ok? Por norma anda ali nos 37, há uns que estão um bocadinho mais baixo. Por exemplo, a Nati, por norma, a temperatura normal dela é um pouco mais abaixo, pode estar um bocadinho mais acima, mas quando nós temos uma temperatura ideal para o nosso corpo e sabemos que se ela está demasiado acima, corremos o risco de entrar em convulsões e morrer. Se ela está demasiado abaixo, podemos entrar em hipotermia e morrer. Ou seja, então existe uma temperatura correta, que se ela não estiver correta, se ela não andar naquela base, chamamos de segurança, o que é que pode acontecer? Morremos. O nosso corpo dá logo sinais de estabilidade ou instabilidade, não é? Começamos nós, não é? E hoje em dia não se pode sentir... Olá, filha. Hoje em dia não se pode sentir uma febrezinha, que a gente uma febre logo é Covid. Pode ser, pode não ser. É preciso ter cuidado e atenção. Mas o nosso corpo sente logo a estabilidade ou instabilidade da nossa saúde. Algo se passa. Quem tem crianças, não é? E creio que ainda mais nos dias de hoje, não é? Uma febre começa a subir, vamos logo o quê? Atacar Benuron-Brufeno, o que for, e aquilo, por norma, 2, 3 dias a coisa passa. Se não, é o quê? É algo mais grave e é mais perigoso. E porquê é que elas são afetadas? Por causa da quantidade de viroses, normalmente não passa de viroses, e ninguém consegue descodificar, é virose, e a coisa que mais ouvimos dos pediatras são, o que é que foi? Foi uma virose. Testam se é infecção, se não é infecção, mas por norma, virose. E infelizmente, nos dias de hoje, não faltam vírus por aí para afetar os crentes, os discípulos de Cristo. Há vírus por todo o lado. Há vírus que influenciam e alteram a temperatura dos discípulos de Cristo de uma forma muito forte. A temperatura é algo que me diz bastante desde a minha caminhada, vamos chamar assim, a liderar os jovens. Porque na altura, quando eu liderava os jovens, havia uma coisa muito interessante que gerou dentro de mim algo muito forte e para o lado negativo, que se chama a chama. A minha chama. A palavra que mais se ouvia na altura dos jovens é a chama. A minha chama está bem acesa, está bem alta. E a chama está
bem baixa. Está baixinha, pastor. Está baixinha, está fria, estou esfriando. Quando já ouviu a palavra estou esfriando? Ou estou a esfriar, no caso em português. Parece que estou aqui a... Isso mexia de tal maneira comigo, porque o que é que acontecia? Quando a chama estava alta, ou seja, significa que as emoções, tudo estava a correr muito bem. Glória a Deus, aleluia, fácil, aquilo era, corria impecável. Mas quando a chama começava a apagar, esfriar, nas palavras da altura dos jovens, ou seja, significava que a vida já não estava a correr tão bem e a nossa fé em Deus estava lá embaixo, estava frio, estava a esfriar, estava a ficar totalmente ilacio, super crente. E víamos estes extremos. Então eu costumava brincar e dizer que era o crente de camping gás. Sabem o que é camping gás? Aquelas botijas que tem o fogo em cima. É chama em baixo. O gás apagava, pronto, tinham que mudar a botija de novo. E estávamos a ligar as emoções à nossa fé. E nada tem a ver com a palavra de Deus. Sim, nós temos problemas, temos dores, temos sofrimentos, é normal que ficamos abatidos. Mas a estabilidade, a chama, o relacionamento com Deus, que no final do dia era isso que queria dizer, tem que estar exatamente imaculado. E por norma, num momento de dificuldade, até que dispare ainda mais esse relacionamento. Quanto mais difícil for, mais te aproximas dele. Mas, atenção, se as coisas estão bem, caminha também para ele. Não é o oposto, não é? Que também vemos muito a acontecer. Então o que é importante perceber? É que há uma diferença entre o discípulo e o religioso. E eu no religioso vou-lhe acrescentar a palavra crente. Há muito tempo às vezes ainda posso dizer crente, mas quando me ouvirem dizer crente diz, muda lá a palavra. É discípulo de Cristo. Religioso e crente é praticamente a mesma coisa. Era importante perceber que o religioso ou o crente olha para as circunstâncias e o seu relacionamento com Deus está dependente das circunstâncias. O religioso, todo o seu procedimento está baseado em ações para obter algo de Deus. No entanto, um discípulo de Cristo olha para Cristo. Todo o seu procedimento tem um objetivo, ou dois no caso. Qual é? Querem arriscar? Relacionar-se com Deus. E a segunda coisa, honrá-lo em tudo o que faz. A nossa temperatura espiritual está ligada ao nosso relacionamento com Deus. Existe uma medida certa. Medida certa da temperatura que é estar crente ou fria, não é essa a questão. Há um ponto correto. E essa instabilidade que possa ser gerada pelas nossas emoções e circunstâncias, sim, há circunstâncias bem difíceis, não devem alterar a nossa temperatura espiritual. Podem sim mexer no nosso estado emocional, ainda somos carne e osso, mas daí também existir a igreja. E daí a importância da brasa que aquece a brasa. Estamos perto e apoiar. A temperatura, que é o que vamos ver aqui hoje, tem tudo a ver com a nossa posição à mesa do Rei, com assumir o nosso lugar, com vivermos na plenitude que Deus tem para cada um de nós. E o melhor exemplo disto, para falarmos de temperatura, quem é, em termos bíblicos? Fala? Podia ser. Esse é um grande caso de estabilidade. Mas há uns versículos espetaculares para falar sobre temperatura corporal espiritual, ou temperatura espiritual, que se chama a Carta de Deus à Igreja de Laodiceia. Então vamos ler em Apocalipse. Eu pedi que vocês possam pegar nos vossos cadernos, telemóveis, o que eu posso anotar, porque eu vou dizer muita coisa e vou dizer passagens onde podem depois ler isso. Não tenho tempo para ler tudo, ok? Mas anotem que é incrível e para verem que a palavra não vem do homem, mas vem do que está escrito. Ok? Apocalipse 3, versículo 14 a 22. Eu depois de ler isto e de fazer este estudo, eu já sou um apaixonado pela palavra de Deus, mas depois disto, acho que ainda aumentou o pai mais uns
3, 14 a 22. Obrigado, Sónia. Obrigado, Matilde, por teres dito. Então diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Versículo 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e para enxergar. Versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deixem-me só dar a nota. Eu gosto muito de dar as referências e muitas das coisas que eu uso às vezes são retiradas literalmente de muita coisa que eu leio de confirmação de referências. A linhagem e também algumas das coisas que eu tiro foram inspiradas e retiradas dos seguintes livros: Eis que Venho Sem Demora, um guia do Apocalipse, da editora Cristã Evangélica. Outro livro também, As 7 Cartas do Apocalipse, de Júlio César Martins. Comentários da Bíblia do teólogo David Guzik e também do nosso amigo Spurgeon. Ok? Temos sempre que fazer a validação do Spurgeon. O carimbo. Amém? Boa. Passadas as referências, tem material incrível nestes sítios que eu vos disse, e não sei se me escapou mais alguma coisa, como é óbvio, e como é óbvio também fui buscar a Bíblia, é óbvio, ok? Mas é só para verem. Esta carta de Laodicenses aos Laodicenses é incrível, bastante útil e bastante atual. Mexeu muito comigo, ainda está a mexer muito comigo, por isso é normal que a meio eu chore, sei lá, no fim, quando for, não interessa, mas mexeu muito comigo, e já vos explico porquê. Primeiro, durante muito tempo, eu quando olhava para o quente ou frio, não estás frio nem quente, estás morno. Eu associei muitas vezes que o que Deus queria aqui dizer: olha, mais vale seres tipo estás apartado de mim, tipo não seres crente, era a parte do frio, ou mais vale estares super ligado comigo, que era o quente. Mas no final do dia, meus queridos, não tem a ver com isto. E já vamos ver o que é que Deus quer dizer com o quente e com o frio. Ou, aliás, se nós percebemos bem o que Deus está aqui a dizer, podemos andar por aí, que é preferível para Deus, com certeza, que nós tomamos uma decisão do que andarmos com um pé no mundo, outro pé na terra, e de certa forma é o que acontece aqui com esta igreja, mas o que Deus quer mesmo dizer. Vamos ver o que é que Ele quer dizer com esta história do quente e do frio, e até perceber que estar quente ou frio, qualquer uma das pessoas, significaria até que estava com o relacionamento correto com Deus. Esta carta leva-nos a refletir sobre o que é estar morno, e mexeu muito comigo. Porque realmente estar morno é mais simples do que o que parece. Vamos esmiuçar e perceber que é preciso abandonar qualquer paixão pelos prazeres deste mundo, amar a Deus acima de todas as coisas. Das 7 cartas, a Laodiceia é a única, se não me escapa, que não tem um único elogio. É só pumba. Mas, no entanto, é das que mostra o maior amor de Deus possível. Se lembram o que é que ele fala? Mas eu bato à porta. E quem abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Ou seja, Deus repreende,
mas dá a solução. Repreende como um filho. Então, em primeiro lugar, o que é que significa Laodiceia? O nome da cidade, Laodiceia. Alguém sabe o que é que significa? Porquê é que é importante? É importante porque o nome da cidade acabou por se refletir na igreja de Cristo nesta cidade. Então, Laodiceia significa a voz do povo, os direitos do povo. Então, na igreja de Laodiceia, o que é que estava a prevalecer? A voz do povo, os direitos do povo. Em vez de prevalecer o quem? A voz de Deus. Estava a prevalecer os direitos do povo e não a vontade de Deus, nem a sua palavra. Faz sentido? Então o que é que Deus queria dizer na sua carta? Temos que perceber um bocadinho mais sobre a cidade de Laodiceia. Ok? A cidade de Laodiceia estava situada ali na zona romana da Ásia Menor, mais ou menos ali ao oeste da Turquia atualmente, e tinha uma posição estratégica incrível que lhe permitia ter uma prosperidade económica muito boa. Tinha como vizinhas as seguintes cidades, e isso é muito importante, ok? Não é por uma questão de história ou de geografia, mas é muito importante para perceber o que Cristo estava a falar à igreja. Era perto da cidade de Colossos, e da cidade de Colossos eles recebiam água fria de boa qualidade. Não estás frio? E eram perto da cidade de Hierápolis, da qual recebiam águas quentes medicinais. Nem estás quente. Era uma cidade que, pelo facto de não ter acesso a águas, se fosse cercada durante alguns dias, eles rapidamente morreriam, porque não tinham, ou perderiam a batalha, porque não tinham acesso à água. Contudo, isso não era preocupação para esta cidade, que ela, por norma, por causa do seu poder financeiro, negociava tudo, nem entrava em questões aqui de guerras ou não. O que é que mais se podia destacar desta cidade? 3 coisas: centro financeiro, centro industrial ou fabril e centro oftalmológico. E agora vão perceber o que é que Deus falou na sua carta. Primeiro, falou lá também relacionado com as riquezas, não é? Então, centro financeiro, e podem ver no versículo 17 a 18, que os seus habitantes eram pessoas muito ricas e soberbas. E em 61, depois de Cristo, a cidade, juntamente com Colossos e Hierápolis, foi arrasada por um terremoto. Mas ela logo foi reconstruída pelos recursos financeiros desta cidade, Laodiceia. E eles recusaram a ajuda da igreja, do Império Romano. Lembram-se também que Deus falou que achavam que estavam vestidos, mas estavam nus? Centro empresarial, ou grande capacidade empresarial. Porquê? Eles fabricavam e exportavam tapetes de fina qualidade e túnicas famosas no mundo inteiro, feitas de lã preta das ovelhas da região. Começa a fazer ainda mais sentido para eles, não é? Terceira coisa, o que é que Deus falou? Vocês acham que veem, mas são cegos. Então eles também eram considerados como uma potência no ramo dos olhos oftalmológicos. Porquê? Porque lá produziam um colírio para os olhos incrível, com umas propriedades maravilhosas para os seus olhos. Começa a ser mais claro o que é que Deus está a falar através desta carta? Faz sentido? Realmente, a gente olha e às vezes começa a pensar, Deus estava a falar para o seu povo, naquela altura especificamente para eles, mas vamos perceber que conseguimos pegar daqui e perceber o que é que Deus quer falar, como ele termina esta carta, né? As igrejas, quem tem ouvidos que ouçam, as igrejas, não é a igreja lá, as igrejas que ouçam. Então,
É uma igreja que foi fundada, não interessa muito, mas podem ver em Colossenses 4, versículo 12 a 13 e 16, provavelmente por Epáfras, e depois começou-se a reunir numa casa de Ninfa, Colossenses 4, versículo 15. A questão é que a igreja começou muito bem e rapidamente o que é que aconteceu? Deixou de agradar a Deus para preocupar-se a agradar as pessoas. Os seus membros começavam ou as pessoas que faziam parte desse corpo, a confundir as coisas de Deus com as coisas do mundo e começaram a criar o seu próprio evangelho. Então qual foi o evangelho que eles começaram a criar e que Deus apresenta na carta? Primeiro, era uma igreja indefinida. Versículo 15 a 16. 3 vezes, se não me engano, repete na carta: nem és frio, nem és quente. E há uma indefinição grande. E esta comparação tem a ver com as águas. Ok? O que é que acontecia com as águas? As águas vinham por aqueduto, sejam as frias ou as quentes, e quando lá chegavam, elas chegavam mornas. Então perdiam as propriedades de serem refresco, de matar a sede, e perdiam as propriedades de tratar a saúde das pessoas, as águas quentes. Então, não é uma questão de seres crente ou deixares de ser crente, ou seja, de ser frio, não crente, e de seres quente e seres um crente. Não, é uma questão de que tu não estás a viver o teu propósito. É uma questão de que tu, Igreja Laodiceia, Igreja a Ponto, cada um de nós, se refletirmos bem, estamos a perder as nossas propriedades de refrescar através da palavra de Deus ou de curar através da palavra de Deus, também, para sermos mornos. E alguém já experimentou aqui colocar água morna na boca? Nunca vos aconteceu? A mim já me aconteceu, não é? Vai com uma grande expectativa de uma água, até muito no verão, de uma água super fresca para refrescar, vai lá, está morna e vai, mete fora. Quando é um chá, água quentinha, a gente já sabe que vai para o chá, já vai a contar com a água quente, certo? Mas água morna, por norma, a gente bota fora. E está à espera de quê? Está à espera de uma água fresca para poder matar a sede. A água morna deixa de ter sentido. Reflexão. Será que estamos indefinidos? Será que estamos a tentar conciliar o amor de Deus e o amor aos prazeres deste mundo? Eu não sei se é só comigo ou se vocês também acontece. Quando nós falamos de prazeres do mundo, o que é que falamos? Comer. Outra parte, não é, que todos os casais estão a pensar também, não é? Temos crianças, não podemos explorar, mas sei lá, uma data de coisas incríveis, não é? Normalmente associamos estas coisas. Mas sabes o que é uma data de prazeres deste mundo? Conforto, estabilidade. Todas essas coisas que não são más nem são do inimigo, não é isso que estamos a falar? Agora, será que estas coisas nos estão a tornar mornos? Seja o que for, ok? Será que isto nos está a tornar mornos? Eu vou ser sincero. Abdiquei de muita coisa a nível empresarial, a nível de trabalho, fui tomando algumas decisões, eu e a minha esposa. Mas olhando para a palavra neste momento, eu comecei a pensar, será que eu não estou morno também? Confissão honesta de um pastor que lidera esta igreja. Será que eu não estou morno também? Então vamos ver porquê. Porque por vezes também não é só fazer. Não é só estar. Com Deus não há, eu cheguei a um ponto e já estou. Não, não é isso. Preciso mais. Quando Deus está a falar de não ser morno, tem duas vertentes. Mas vamos à segunda coisa que Deus falou à igreja. Foi uma igreja que Deus acusou de ser indefinida e uma igreja que se achava autossuficiente. Versículo 17, que diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. A igreja refletia o caráter da cidade. Vivia de uma forma confortável e arrogante, confiando mais nos seus recursos do que em Deus. Nota, ninguém está a falar que ter dinheiro é do inimigo, é do diabo. Não é isso. Ok? A presunção que isso cria.
é que pode ser o problema. A arrogância que isso cria é que pode ser o problema. Então, eles estavam a viver independentes de Deus. Reflexão 2. Onde é que nós dependemos, ou onde é que nós depositamos a nossa confiança e a nossa suficiência? E esta eu posso responder já. Se não for em Jesus, será tudo em vão. Leiam a parábola do jovem rico em Marcos 10 ou Lucas 12. Podem ler. Terceira coisa, era uma igreja inconsistente. Versículo 17. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Às vezes, e por isso é que eu parei e fiz esta reflexão, que é, nós temos uma opinião sobre a nossa vida, sobre quem somos. Será que Deus tem exatamente a mesma opinião que nós temos sobre nós? Isto fez-me muito pensar. Volto a dizer, Deus não está a condenar a riqueza, como acabamos de ver. Ele está a condenar a avareza, o egoísmo, a autossuficiência. É o pior que pode haver. Que por norma, vêm muito com enriquecimento. 1 Timóteo 6, podem ler versículo 6 a 10. E depois versículo 17 a 19. 1 Timóteo 6, versículo 6 a 10 e versículo 17 a 19. Laodiceia é um exemplo do que pode acontecer a qualquer igreja, a qualquer um de nós. E reforço, a qualquer. Que somos o que é uma igreja que se afasta da dependência de Deus e passa a confiar nos seus próprios recursos. Sabem? É que a arrogância era tanta e a voz do povo era tanta que vemos aqui quase uma necessidade de Cristo fazer uma autoproclamação de onde é que eles deviam focar. Não é óbvio, Deus não precisava disso. Mas na sua palavra fica claro. Não acharam esquisito? Nunca chamou a vossa atenção? Jesus começar, ou nos versículos, ser a meio dos versículos, não eram vários, mas eram isso num versículo, ele começar, diz o amém. O amém normalmente está onde? No final. É incrível, não é? Diz o amém. E o que é que ele quer dizer com isso? O amém, e aqui a palavra de origem hebraica, se for usada no início, significa certamente ou verdadeiramente. Ou seja, então diz o que é verdadeiro, ou diz o que é certo, ou o que está certo. Okay? Se for no final, é como nós usamos no diariamente, não é? Que é assim seja, Senhor. Amém, assim seja. Concordamos, é uma concordância. Mas no início, é uma declaração de Jesus a dizer, eu que sou o verdadeiro. Então é uma afirmação e uma confirmação ao mesmo tempo. Então Jesus apresenta-se de tal forma que deixa bem claro que Ele é o Senhor de tudo o que existe. E nada vale a pena sem ser nele. Ele mostra-te aqui quem é que deve ser exaltado e quem é que deve ser glorificado. Não é o povo, não é o homem, mas sim Deus. E às vezes, eu gosto de repetir isto porque nunca sei quem está a ouvir e às vezes, eu vou dizendo porque às vezes posso ser mal interpretado. Quando nós dizemos aqui, estamos a dizer que a voz do povo, os direitos do povo estavam acima de todas as coisas e estavam abaixo, e a vontade de Deus estava abaixo dos direitos do povo, e estava errado, e estamos a dizer que está errado, que a vontade de Deus para o seu povo deve estar acima de toda a vontade do povo, significa apenas uma coisa. Porque podem pensar assim, mas quer dizer, que mal é que tem estarem preocupados com a sociedade, se calhar nem passavam fome, viviam todos bem. Não, não é isso. E Deus não quer a nossa destruição. Deus não quer o nosso mal. Mas Deus quer que a nossa riqueza seja para a eternidade. Por isso Ele sabe o que é melhor para nós. E volto a dizer, não quer dizer que vamos todos passar fome cedo, vamos ter problemas financeiros. Vai haver alguém que é realmente verdadeiro discípulo de Cristo e tem boas condições financeiras, mas onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, não é? Mateus 6,
30 e tal. Leio Mateus 6, para mim é incrível, mudou a minha vida. De qualquer das formas, então, apresentou-se na carta como o Amém. E depois ainda acrescenta a testemunha fiel e verdadeira. Se forem a Apocalipse 19, versículo 11, ele diz exatamente a mesma frase. Jesus apresenta-se, quando fala lá esta frase incrível, que na altura os jovens gostavam bastante, que eram os cavalos brancos, não é? Jesus vinha no cavalo branco, não é? Aí ele depois diz assim, o fiel e o verdadeiro. Uma das coisas que tem na sua perna, o fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, sem parcialidade. E assim, Cristo denuncia a soberba e o engano que se vivia naquela igreja. Jesus traz verdadeiro testemunho sobre o seu Pai e a vontade dele para com os homens. Amém? Ainda menciona o soberano da criação de Deus. Jesus não foi o primeiro a ser criado, ok? Há versões que dizem o primeiro da criação, uma coisa assim parecida. Mas Jesus não foi o primeiro a ser criado. Jesus não foi criado, ok? Ele é o originador de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele, através dele, não é? E são para ele, ok? E sustentadas por ele, ok? João 1, se não me engano. Exatamente, João 1, versículo 1 a 3. De qualquer das formas, podem ler também Colossenses 1, versículo 15 a 17. Ele está acima de todas as coisas. Tudo que ele criou é para ele, é por ele. E não vale a pena estarmos aqui a gabar da autossuficiência. Porque nós com um sopro expiramos. O nosso Deus existe antes de todas as coisas, continuará depois de todas as coisas, é soberano e age de acordo com a sua vontade. E ainda lhes diz assim, conheço as tuas obras, para mostrar o quê? Que Deus é íntimo. Ele conhece-nos cada um de nós. Mesmo que a gente se afaste, Ele sabe o que é que se vai na nossa vida. Ele sabe por onde andamos. Então, por isso é que Ele abana a igreja para se aproximar. Então, a igreja de Laodiceia, no seu estado de autossuficiência e falsa confiança, estava a gerar em Deus uma vontade de vomitar. Deus não disse, eu vou-te vomitar agora, ou vomitei-te. Não, estás-me a dar vontade de vomitar, porque me estás a criar nojo. Esta palavra, estás a criar nojo. Porquê? Porque deixaste de cumprir a tua função. Deixaste de tomar a tua posição à mesa. Não és não és quente, nem frio. És morno. Então, utilidade de água morna, por norma, zero. Nenhuma. Sei que seja no mar, não é? A gente gosta de uma água morna, é muito fria, é muito quente, não é? Mas não tem utilidade nenhuma. Amém? E sabem o que era chocante? É que as afirmações da igreja não correspondiam à verdade para Jesus. Achavam-se fortes e independentes, mas não passavam de uma igreja fraca, cega e infrutífera. Então, paralelos, achavam-se ricos, não é? Tinham muito dinheiro, mas eram pobres para Deus. Achavam-se uma cidade que faziam tratamento dos olhos, não é? Vendiam colírio, tinham muita experiência, mas para Jesus eram quem? Cegos. Não procuravam o tratamento no médico dos médicos. Terceiro, produziam coisas de lã, mas os seus pecados, pelos seus pecados, eles andavam nus. Sem as vestes de justiça. 2 Coríntios 5, versículo 3. E Colossenses 3, 9 a 10. Então, já vimos, a igreja tinha uma ideia dela, Jesus tinha outra ideia, e qual é que deve prevalecer? A ideia de Deus. Então ele diz assim, vocês estão totalmente enganados, totalmente doidos onde estão, mas olha, mas eu
o que é que Jesus, qual é a exortação de Cristo para a igreja? Exatamente. Esse é o passo. Primeiro Jesus faz um conselho. Depois oferece com esse conselho o arrependimento. E espera mudança. Então ele aconselha no versículo 18 a quê? A ir comprar o ouro refinado, correto? Porquê? Porque esse não vai perecer. Fala-nos da fé viva desta forma. Ouro refinado é aquele que vai permanecer para sempre. É aquele tesouro que será juntado nos céus. Fala-nos de fé viva. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Depois diz, em vez dessas vestes que vocês têm, comprem vestes brancas. Símbolo de quê? Pureza. Símbolo de quê também? Justiça. E a veste mantém-se branca se nós, em relacionamento dia após dia, de glória em glória, buscarmos a santidade. Amém? E tudo isto inicia-se na salvação. Símbolo de pureza, Apocalipse 19, 8. Justiça, em Jó 29, 14. Santidade, Eclesiastes 9, 8. E salvação, Mateus 22, 11. E por fim, falta uma coisa, não é? Colírio para os olhos. Conselho que Deus estava a dizer para a sua igreja estava relacionado com o colírio, comprar, como é que ele menciona no versículo? Onde é que está? 18. Exatamente, obrigado. Diz aí, tens aí à frente, lê aí alto. Comprar, ungir os seus olhos e poder enxergar. Ou seja, o colírio que eles vendiam restaurava os olhos ou as propriedades, mas não chegava para a cegueira espiritual. Então compra o colírio, ou seja, vem. E este paralelo com tudo que tu podes comprar, financeiramente, com aquilo que tu podes comprar em Cristo. Não há dinheiro, mas sim, então, necessita do que a Sónia falou muito bem, do arrepende-te. Isto é o conceito, mas para isto tens que te arrepender. Versículo 19. Arrepender significa renunciar o pecado e mudar a vida completamente. Eu não sei porque uma da altura está a ver qualquer coisa e há uma moda qualquer de cristãos que dizem que basta reconhecer Cristo como Salvador e Senhor, está tudo bem. Esquecem-se da verdade fundamental da entrada da palavra. Cristo só tem poder na tua vida se tu o reconheceres como realmente Salvador, ok? E depois vai fazer sentido se tu viveres como Senhor, mas sem arrependimento não vais a lado nenhum. Não faz sentido. O seu sangue foi para pagar os preços do nosso pecado. Por isso é que tens o batismo. Vais lá às águas, simbolizar isso e realmente, fisicamente, espiritualmente, tu morres. Ok? Não propriamente físico, mas espiritualmente. Tu morres no arrependimento e voltas com Cristo. Sem arrependimento não há hipótese de uma vida nova, transformada. Não há. Jesus é manifestação de amor. Hebreus 12, versículo 4 a 11. A correção que Deus dá deve ser interpretada com amor por nós. Porque Ele ama-nos, quer o nosso bem e deseja o nosso bem. Como vocês viram na carta, Deus não escreve ou não manda escrever ou não inspira a escrita para dizer assim, olha, você está tudo mal. Estou farto de vocês. Não, ele diz, está tudo mal, porque ele não mete uma coisa boa, está tudo errado. Mas, ouve-me. Aconselho que faças isto. Arrepende-te. Porquê? Porque se me ouvires,
que eu estou a dizer. Eu estou a bater à porta, não é? Versículo 20. Estou do lado de fora. Estás a ouvir o que eu estou a dizer? Tu vais abrir a porta. Eu vou entrar e vou o quê? Cear contigo. E esta é a promessa incrível de Cristo. Ao vencedor darei o direito de assentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Somente os obedientes serão exaltados com Cristo, vão cear com Cristo, pois Ele entrará e no futuro reinaremos juntos com Cristo. Aleluia! Versículo 22. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem não é surdo, ouça. Quem tem cera, ore para que possa sair. Eu sei, porque muitas das vezes no final do verão não ouço nada. Eu tenho que ir ao médico. Se está difícil ouvir, vai ao médico dos médicos. Ele tira-te a cera. Amém? Glória a Deus. Se houver reconhecimento do pecado, arrependimento, confissão, Ele promete nos perdoar, restaurar e nos receber de volta. Aleluia. 1 João 1, 9. Já estouramos o tempo. Dão mais 5 minutos. Só queria pôr aqui uma parte prática do que é o nosso amigo Spurgeon disse sobre isto. Como é que vemos então qual é a temperatura certa que nós devemos ter? Não queremos estar morno. Eu não quero estar morno. Não sei se vocês querem. É uma decisão pessoal. Então o Spurgeon de forma prática dá alguns exemplos para a igreja ou para um discípulo, ou não é um discípulo, ou para um crente morno. Um discípulo não é morno. Diz assim, e esta foi, eu adorei esta, logo a primeira. Têm reuniões de oração, mas poucos aparecem, porque gostam de noites tranquilas. Olhar só para o Marco, parece que estou a olhar para... Não é? Quanto mais as pessoas vão às reuniões, acham que elas são maçadoras, as reuniões, aos cultos, não é? E pouco ficam, e têm até medo de ficarem empolgadas. Obrigado, Spurgeon, porque Spurgeon é comigo, não é? É daqueles da empolgação. Aleluia! O crente morno contenta-se que todas as coisas sejam feitas com decência e ordem, mas o vigor e zelo são considerados vulgar. A igreja pode ter aulas bíblicas, ensinamento para pregar, grupos familiares, convívios, todo tipo de coisas cristãs, mas nunca é bom o suficiente, nunca se fala o bem suficiente, nunca se faz o bem suficiente na ótica de um crente morno. Nunca nada está bom. Nada. Tudo é feito de maneira indiferente, apática, morta e vida. Os zombies de Cristo. Acerca disso li uma piada, fizeram uma pergunta a um pastor incrível. Ele tinha no seu Instagram sobre os zombies. É possível provar cientificamente que existem zombies? Opa, ele deu a melhor resposta de sempre. Ele disse assim, dizem que eles comem cérebros. Se existirem, não tens que te preocupar. Muito bom. Muito bom. Isto para dizer o quê? É tudo muito agradável, é tudo muito feito de forma a que, não, porque isto chateia, não, porque isto incomoda, não, tirar da zona de conforto, não. São tão frios ao ponto de não abandonar. Aliás, não estão tão frios ao ponto de abandonar o trabalho para seguir a Cristo ou de não abandonar a igreja, mas pouca diferença faz do que estão a fazer. As coisas certas às vezes até são feitas, mas fazê-las com todas as suas forças, alma e força, uma igreja de Laodiceia não tem noção do que isso significa. Vamos concluir então? É chocante ver este contraste. Contraste entre o que pensamos que somos e o que realmente somos aos olhos de Deus.
É chocante, não sei se é só para mim, entre o que vemos e o que Deus vê em nós. É chocante este contraste entre a riqueza material e a nossa falência espiritual. Por isso podemos aprender alguma coisa sobre retirar a temperatura, sobre este check-up, ver qual é o nível certo, se estamos ou não mornos. Há duas coisas que eu gostaria de deixar destacadas, muito importante para fazerem. E foi isto que realmente me fez pensar mais. O primeiro ponto, que é, quando deixamos de desejar mais e mais de Deus? Se tu estás num ponto que estás muito estável no teu relacionamento, tipo, não, já tenho o suficiente, não oras quase nada, não passas tempo na palavra, não buscas no louvor, não passas tempo em comunhão com os irmãos, quando já é suficiente o que tu fazes, esta coisa, este relacionamento com Deus, então, estás morto. Porque uma caminhada de discípulo de Cristo é uma busca incessante por mais e mais e mais e mais e mais do nosso Deus. E para quê? Para explodir, para estar aqui no aleluia, nos ratatouilles, como se costuma dizer. Não, para, segundo ponto, tomarmos a nossa posição à mesa do rei. O problema da Laodiceia não era porque era fria ou porque era quente, mas sim por serem mornos. O que é que significa? Perderam a sua utilidade. Andavam perdidos. Água fria refresca, água quente cura. Toda a nossa vida seja para a honra e glória de Cristo. Colossenses 3, versículo 15 a 17. Vamos começar no 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aleluia! Ser morno é deixar de desejar mais e mais relacionamento com Deus, deixar de ser transformado dia após dia, estar num estado de apatia que não vivemos o propósito de Deus para a nossa vida. Mais à frente em Colossenses 3, versículo 23 a 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Amém? Perceberam? Ficou claro? O que é que mexeu muito comigo na palavra sobre estar ou não estar morno? Esta ânsia de desejar mais e mais. Meu Deus. Eu sou uma pessoa super disponível, super zeloso com a obra, com a palavra, com a vontade de Deus. Mas acho que, como todos, espero que não todos, mas que todos, infelizmente às vezes é um reflexo que acontece, somos levados pelas circunstâncias da vida e fazemos muito pouco prioridade para o nosso tempo e intimidade com Deus, para a nossa oração de qualidade, para o nosso louvor, adoração. Eu quero mais. Eu quero mais. Mas este querer mais, volto a dizer, não é só para me inchar a mim, ficar um gordo que nem um balão, peixe-balão, a flutuar na água, né? Mas sim, para viver o propósito de Deus na nossa vida. E sabem uma coisa, igreja?